Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transição para falar a respeito de uma notícia que está sendo muito veiculada agora no Ocidente. E depois que umas 10 pessoas diferentes, incluindo o meu irmão, me enviaram uma pergunta se realmente se trata de uma notícia verdadeira, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para prestar alguns esclarecimentos sobre o que é verdade nessa notícia e sobre o que não é verdade. Nós sabemos que é muito fácil nos dias atuais criar uma mentira. Existe uma citação de Marx muito famosa, onde ele diz o seguinte, que depois do surgimento antes acreditava-se que com o surgimento da imprensa, então todos os mitos, né, as lendas iriam desaparecer, os monstros marinhos, essa coisa toda. Entretanto, acabou sendo verificado que, na realidade, longe de desaparecerem, eles se multiplicaram ainda mais. Por quê? Porque hoje, com a imprensa nas mãos, então é muito fácil você criar uma mentira, você difamar, você caluniar um indivíduo, um estado, uma organização e ter um grande número de pessoas que acabam acreditando nisso. Por mais que outra pessoa diga que isso é uma mentira, mas, enfim, até que alguém diga isso aí já vai ter se difundido, já vai ter se espalhado em proporções colossais. E uma dessas novas mentiras, né, diz respeito à notícia de que a Rússia teria descriminalizado a violência doméstica. O que é verdade e o que é mentira nessa notícia? É interessante que nós saibamos que muitas vezes a melhor forma de você criar uma mentira é você contar uma meia verdade. Não é por quê? Porque você conta uma meia verdade, a pessoa vai talvez até aceitar aquele fato que é verdadeiro, e aí você introduz a parte que é falsa exatamente por meio dessa meia verdade. E é exatamente isso que acontece aqui. Essa notícia que foi propagada inicialmente, né, pelo menos pelo que eu estive lendo aqui, pela BBC. A BBC, que a propósito que é a imprensa britânica, o Reino Unido, que por sua vez tem interesses anti-russos. Aliás, é o destino favorito dos corruptos da Rússia. Se você pegar um oligarca russo, um fraudador de impostos, né, o primeiro lugar para o qual eles fogem quando eles têm problema na Rússia é o Reino Unido. Por quê? Porque exatamente lá eles chegam inclusive a financiar atividades antirrussas. Aqui em São Petersburgo, por exemplo, eles chegaram a enviar o cônsul do Reino Unido para financiar atividades antirrussas por parte de um determinado movimento. Com a BBC não é diferente. O Reino Unido, é interessante frisar, ele é para a Rússia talvez mais perigoso que os próprios Estados Unidos. Por quê? Porque a ameaça que os Estados Unidos causa, né, pelo menos excluindo a administração Obama-Hillary Clinton, né, geralmente a propaganda que eles fazem contra a Rússia é mais ali, né, em filmes, cinemas, né, algo mais voltado ali para o seu público. Enquanto que o Reino Unido não. O Reino Unido interfere diretamente nos assuntos da Rússia. Há, inclusive, autores, como, por exemplo, o Nikolai Starikov, que comenta que muitos golpes de Estado na Rússia, né, e revoluções foram financiados pelo Reino Unido, né, e que o Reino Unido atualmente tem planos para retirar, por exemplo, o presidente atual do poder. O que acontece? Essa imprensa britânica, né, dá razão a muitas coisas ditas por esse escritor petersburguense. E aqui nós temos um exemplo, né, temos a notícia da BBC em português, porque a Rússia acredita que a violência doméstica não deve ser considerada crime. Sarah Rainsford, da BBC News, em Moscou. O que é curioso aqui é que eles começam, né, a notícia, começam com uma história dramática, né, aquela coisa toda, para exatamente, né, tornar o leitor solidário. Né. O mais curioso aqui para entender esses valores britânicos, aqui vizinho tem destaques e análises,
Os dois homens que se apaixonaram em plena guerra do Iraque lutaram por 12 anos para ficar juntos. Quer dizer, aqui a gente tem mais ou menos uma noção, né, dos valores, né, que são defendidos por esse tipo de imprensa. A história do gorila adotado por família britânica e criado como criança, né, umas coisas que bem... o que acontece? O que é verdade e o que é mentira nisso aqui? Hoje na Rússia, infelizmente, o país tem de fato um problema com a violência doméstica. Isso não é segredo para ninguém, isso é inclusive corroborado pela própria imprensa russa, como a RIA Novosti. Há muitos casos de violência doméstica na Rússia. A Rússia, enfim, não é um país perfeito. É um problema que acontece em todo o mundo, né, inclusive em países avançados como os Estados Unidos, no próprio Reino Unido, na Europa há problemas com isso, no Brasil também. Entretanto, a sociedade russa é muito progressiva em vários aspectos. Por exemplo, basta você perguntar a uma mulher brasileira que estuda aqui na Rússia, onde que ela se sente mais segura, se no metrô de São Paulo ou mesmo do Rio de Janeiro, ou se no metrô de Moscou e São Petersburgo. Existe um excelente vídeo aqui de uma estudante brasileira, a Helena Kardash, onde ela comenta, né, interessante que isso não é um vídeo meu, né, eu sequer a conheço pessoalmente, e ela comenta o seguinte, que ela andou muitas vezes de metrô, aqui em São Petersburgo, e ela nunca viu sequer, né, homem se roçando em mulher no metrô. Aqui as mulheres, inclusive estrangeiras, as brasileiras principalmente, ficam admiradas como elas passam aqui na rua e não veem homem, né, proferindo comentários agressivos, cantadas, né, essa coisa toda. Quer dizer, os homens russos são bastante respeitosos, né? Claro que, como em qualquer país, infelizmente há aqueles que muitas vezes por problemas sociais, por problemas psicológicos, por problemas com alcoolismo, com drogas, então agridem as mulheres, e que esses homens são atualmente penalizados pela lei russa. Só que o que acontece é o seguinte, atualmente na sociedade russa existe um debate muito grande a respeito do direito de família. Por exemplo, atualmente está em votação no parlamento russo a chamada Lei da Palmada. A chamada Lei da Palmada, que no Brasil não trouxe nenhum resultado positivo. Em vez disso, geralmente o que se vê no Brasil é o que? São crianças mal educadas, né? Crianças que atualmente crescem sem quaisquer limites, crianças rebeldes que não respeitam nenhum tipo de autoridade e que, enfim, são mais propícias ao caos. E que atualmente há na Rússia organizações geralmente ligadas a poderes estrangeiros que estão tentando fazer passar esse tipo de lei, mas que aqui na Rússia há uma resistência muito forte à chamada Lei da Palmada. E, por sua vez, no que tange, né, ao direito de família, a questão da própria violência familiar é alvo também de discussões. O que aconteceu, entretanto, é o seguinte, aqui a notícia da TASS é bem clara. Existe a votação, né, 308 votaram a favor, 3 pessoas dos presentes, né, que foram 85% dos parlamentares, votaram contra. Mas votaram contra e a favor de quê? Existe na Rússia atualmente uma lei que coloca algumas disparidades absurdas. Por exemplo, se um estranho bate uma criança, então ele é obrigado a pagar uma multa. Essa é a penalidade atual. Entretanto, se um pai bate em uma criança, então ele pode ir para a cadeia. Se uma pessoa bate na esposa de um homem, então essa pessoa paga uma multa. Entretanto, se o marido bate na própria esposa, ele vai para a cadeia. O que o legislador russo fez? Ele apenas igualou, né? Deu um tratamento igual a essas duas situações.
Quer dizer, se o marido bate na esposa, ou se a esposa bate no marido, que também é uma situação que inclusive não apenas no Brasil, como em todo o mundo, também acontece, e que muitas vezes pouca gente presta atenção a isso. Então, pela nova proposta, ele é obrigado a pagar uma multa. Uma multa, geralmente uma multa administrativa, geralmente no valor de 5 mil rublos, o equivalente a R$ 250. Isso aí para muitos russos é um valor considerável, é considerado muito dinheiro. 5 mil rublos você faz mais do que a feira do mês inteiro para uma pessoa só. Você, enfim, compra muita coisa com este valor. Então, quer dizer, para que vocês que acompanham o meu canal entendam, a Rússia de forma alguma descriminalizou. O que acontece é que na primeira incidência, isso é tratado de forma administrativa. Caso se trate de lesão grave, lesões graves, então é tratado de forma penal. Em caso de reincidência, ainda que se trate de um caso leve, então é aplicado diretamente a sanção penal. Logo, para que vocês entendam aqui, o que a BBC afirma? A BBC afirma que, não apenas a BBC, como a imprensa portuguesa também, como eu vi, o que acontece? O que acontece não é que foi descriminalizado, como a imprensa ocidental afirma. O que acontece é que foi apenas equiparado o tratamento, no caso de ser a primeira incidência, e no caso de ser uma lesão leve. Por exemplo, o sujeito deu um tapa, ou a mulher deu um tapa no homem. Então ele vai fazer o que? Ele vai pagar a multa. Agora, vamos supor que o sujeito ele esfaqueia, por exemplo, a mulher, ou a mulher esfaqueia o marido, e claro, partindo da premissa de que sobrevive, o que acontece? Então isso aí já é tratado diretamente de forma penal. É tratado diretamente pelo direito penal da Rússia. A Rússia é um estado humanitário, é um estado que dá oportunidade para que muitos imigrantes se integrem à sua sociedade, e não é justa a afirmativa que tem sido feita pelos jornais ocidentais de que a Rússia seria um estado desumano, de que seria um estado um estado misógino, como muitos têm colocado aí. Isso é uma notícia falsa, baseada em uma meia-verdade, que é, aliás, segundo o Manual de Inteligência Militar do Exército Brasileiro, se não me falha a memória, IP-2010, um dos meios mais comuns de desinformação, um meio de induzir as pessoas ao engano, ou seja, a meia-verdade. E então, qual é a verdade? A verdade é que a Rússia, de forma alguma, descriminalizou a violência doméstica. O que ela fez foi apenas tornar casos leves e primários como casos administrativos e não penais. Em caso de reincidência ou de lesões leves, logo isso é tratado pelo direito penal como qualquer outro criminoso. Essa é a verdade, de acordo aqui inclusive com a RIA Novosti, de acordo com a legislação russa, e recomendo a todos sempre duvidarem daquilo que é propagado na imprensa ocidental, especialmente quando isso diz respeito à Rússia e à Coreia do Norte. A Rússia é um país que tem emergido no cenário internacional, que tem se tornado ainda mais influente, e que exatamente por isso muitos países, e especialmente muitas organizações que não conseguem atuar aqui na Rússia, ou que têm a sua atuação rechaçada, então eles levam o caso para a imprensa ocidental para mobilizar a opinião internacional contra a Rússia. Então, se você gostou desse vídeo, continue com o nosso canal, curta o nosso vídeo e acompanhe o nosso blog Russificando. Acompanhe também o nosso blog, a Página Vermelha. Obrigado.